Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Aqui estou eu, o dramaturgo premiado, sepultado na cava de um edifício nos arredores de uma cidade. Aquilo que toda a gente perguntava primeiro era: de que é feito o A sangue? esperança é o que nos traz de volta, não é? Eu tenho cara de monstro? Fui um abrigo Tenho. para mulheres vítimas de violência doméstica. Eu achei Ela que chamava-se você estava Jéssica. fantástico. Você olhos é dela. lindo. Muito obrigado. É uma peça Eu mesmo devia ter incrível. falado com alguém enquanto a peça estava em cena. Eu fiquei mesmo cá. Passar a fotografia da daquele espaço, aqueles olhos mortos erguidos para nós. Eu mesmo aflita no mar que com vontade de chorar. Sou da guerra. Não tenho razão? Olhem à vossa volta e digam-me se este mundo não está repleto de horrores. Conseguem ver bem? O autor de Tim Crouch, a partir de 5 de setembro na Boutique da Cultura Encarnide. Bilhetes à venda na bol.pt e locais habituais. Chama-se O Autor. É uma peça de teatro experimental da autoria do britânico Tim Crouch, um artista que rejeita as formas tradicionais e as convenções, especialmente o realismo, e que aposta numa grande interação com o público. O autor já esteve em cena em Lisboa há um ano e, devido ao seu êxito, regressa para uma curta temporada entre 5 e 15 de setembro na Boutique da Cultura. Luís Santos Mascarenhas é um dos atores, ao lado de Inês Mata, Artur Malheiro e Álvaro Aragonês. Muito bem-vindo de novo, Luís, ao Germano Campos Entrevista. Obrigado. O que é que torna O Autor uma peça tão diferente e tão especial? Para já é uma peça que desafia os convencionalismos do teatro. Não temos os atores em palco, não temos o público na plateia. O público e os atores partilham o mesmo espaço. Portanto, acaba por imergir, daí de ser uma peça de teatro imersiva, imergir o público no próprio espetáculo. E é muito diferente. Há quem não goste dessa forma tão interativa e tem vergonha de se misturar com os atores. Cada macaquinho no seu galho, na verdade. Exato. Mas e também estão seguros, ou seja, é uma peça muito provocadora, mas ao mesmo tempo respeita também a distância com as pessoas, porque o objetivo da peça é conscientizar e também chocar de uma forma positiva, ou seja, não vamos poupar o público, mas também não vamos afligir, ou seja, exigir que ele participe connosco. É um convite muito subtil e ele agarra, e nós temos que agora improvisar consoante essa resposta, ou seguimos o nosso caminho e deixamos o público simplesmente viver, experienciar Luís, aquilo. como é que se mistura o improviso com aquilo que está previamente escrito? Acho que é uma preparação prévia de diversos cenários que podem surgir e representar, estar receptivo. Aí o público é a nossa contracena também. Mas é uma peça que nós, pela experiência que tivemos no ano passado, nós tivemos esse medo. O que é que será? Há momentos da peça em que se o público participa, se o público se exalta, se o público questiona-nos. Não, e se o público fica quieto? E se o público fica quieto? O que é que aconteceu o ano passado, então? Tivemos diversos momentos, mas os momentos em que tínhamos mais medo, por acaso o público simplesmente deixou-se seguir. E nós percebemos que era pela intensidade da própria cena e funcionou. Nós queríamos era provocar, deixar o público de certa forma desconfortável, a questionar-se sobre determinados temas. Como, por exemplo? Falamos, um dos maiores temas é a pedofilia ou a violência doméstica. Temas na ordem do dia. Na ordem do dia. Sim, toda esta peça aborda a guerra, aborda a violência, aborda a nossa falta de responsabilidade enquanto espectadores, a banalidade com que tratamos a violência cotidiana, seja no nosso dia-a-dia ou também no entretenimento que consumimos. E é um bocadinho... O objetivo da peça é trazer as pessoas de tal forma, é convidá-las de forma muito gentil, elas entram descontraídas e vamos criando uma tensão progressiva, imergindo as pessoas no que se está a viver, nas diferentes histórias que estão a ser relatadas no espetáculo, para terminar com um estrondo. Acho que a reação... Mas também não vai ser spoiler, não é? Não vou dar spoilers, estou só a dar sentimentos. Acaba com um estrondo e acho que a reação que nós temos tido das pessoas acaba o espetáculo e as pessoas ficam... Sabes quando estás um bocadinho numb, nem sabes onde é que tu estás, e olhas para o lado e... Estás um bocado aliviado porque acabou, obrigado, e depois vais refletir. E depois o feedback do público após o espetáculo tem sido muito interessante. O que é que eles dizem? Que é intenso, que não estavam à espera daquilo, que não estavam à espera das mensagens que nós tivemos a ousadia de pôr em palco, da forma como pusemos em palco, e
geralmente regra geral, foi uma agradável surpresa. Também tivemos pessoas a sair a meio do espetáculo por cenas que eram já muito intensas. E que é tipo eventualmente chocante? Exatamente. Não gráfico, nada, porque tivemos já o texto já está tão brilhantemente escrito. A intensidade da peça só pela entrega da verdade do que está escrito no texto já é tão intenso que não precisamos de recorrer a artifícios visuais. E só por isso às vezes as pessoas não aguento, têm que sair. E as pessoas depois vinham ter que nos desculpem, eu saí, mas eu estava a gostar, mas foi demais. Eu ali realmente tive que cortar. Deixam tudo entregue à imaginação do espectador? Sim. Inclusive o final do espetáculo é aberto. Portanto, o espectador é que vai decidir o que é que vai acontecer ao autor, às personagens que estão na sua cabeça. Portanto, é um final aberto. Não é muito comum haver este tipo de espetáculos em Portugal, ou é? Não tanto numa vertente nos teatros populares, não. Mas já se começa a ver mais espetáculos de teatro imersivo. Acho que cada vez mais. Isto é um grande desafio para vocês, atores. Sim. Inclusive este texto causou uma reação em mim que nunca tive. Que foi, eu acabei de ler o texto. Eu sou uma pessoa que não se choca facilmente. Eu gosto de thrillers, gosto de filmes de terror, portanto o horror não me choca. E eu li a peça e a minha reação física foi, eu levantei-me, estava no meu escritório, estava-me a arrepiar todo, estava com arrepios no corpo e depois sentei-me. Mas presumo que estivesses com uma dualidade de critérios, ou seja, por um lado não querias fazer, mas por outro lado não desejavas outra coisa. Exatamente, primeiro foi livre aberto, vou só ler o texto, vou ver o que é acho disto, vou ver se quero fazer isto, simplesmente. E a primeira reação foi esta, e depois fiquei a olhar para o texto, sobretudo para a cena final, que eu interpreto e que para mim é sempre um desafio mergulhar ali naquela última cena, e fico, isto é, eu quero fazer isto porque isto vai ser um desafio tremendo, porque mergulhar nesta personagem, nesta cena, todos os dias, vai ser desafiante. E fala-me então da tua experiência enquanto ator deste tipo de situação. Olha, desafiou-me pela primeira vez a medir a imersão, a entrega que tu dás a uma personagem. Porque este tipo de espetáculo não recorre a artifícios nenhuns. Os atores, a maior parte do tempo, até estão sentados ou estão a cruzar como se estivessem numa sala. E a Boutique da Cultura, para quem sabe e para quem conhece o espaço físico, é relativamente pequeno, portanto, é muito próximo então com o espectador. Exatamente. E depois acaba por ser uma caixa negra, portanto ainda aprofunda mais este mergulho às pessoas. Claustrofóbico. Exatamente. Mas também escolhemos aquele espaço porque faz todo o sentido para este espetáculo. E é muito íntimo. É muito íntimo. Então, medir não só a entrega que estamos a dar, porque todas as personagens têm uma carga emocional e um background muito pesado, e depois também nós estamos ao lado do espectador. Na minha estreia, a minha namorada sentou-se ao meu lado e o meu melhor amigo sentou-se ao meu lado. E eu, bolas. A minha namorada disse, eu adorei-te ver, nunca tinha-te visto neste registro, mas não quero mais. Ela tinha visto em ti outras coisas. Exatamente, eu não quero, adorei, mas não quero voltar a ver, porque ela fica exatamente ao meu lado. Então, nós sentimos. Olha, e já agora, em termos pessoais, a tua namorada conseguiu distinguir o ator da pessoa por quem se está apaixonado ou não? Graças a Deus, eu espero que sim, com uma diferença enorme, porque senão, sim, o time não tem nada a ver com o Luís. Graças a Deus, que senão... Tu levas o personagem para casa? Que remédio, não é? Coitada dela. Quando estou com ela, larga a personagem, mas quando estou sozinho, sim. Quando largo o espetáculo, no ano passado foi a mesma coisa, foi um processo criativo até muito longo. Nós começámos primeiro a analisar o texto com o Álvaro e a construir o espetáculo, e depois mais tarde é que chamámos o Sérgio para também fazer a direção, porque é um espetáculo que é tão abstrato no sentido da encenação, não há um caminho óbvio a seguir, pode tomar vários caminhos. Inclusive este espetáculo já teve há anos atrás também cá em Cascais, esqueci-me da companhia, pronto, agora não importa, mas tinha uma encenação completamente distinta da nossa e funcionava. Portanto, nós precisávamos também de um fio condutor, daí chamarmos o Sérgio, porque tínhamos 4 cabeças pensantes e agora precisamos aqui de uma linha
que nos dirigem, no fundo, para tomar um caminho. Ou seja, coerente. apesar de haver uma certa ou grande dose de improviso, há um fio condutor que terá que ser respeitado. Claro que sim, claro que sim. E o fio condutor, no fundo, é o background que nós damos às nossas personagens. O contexto em que nós estamos. Porque a peça, pelo texto, espacialmente pode viajar para diversos sítios. E o que nós desafiamos as pessoas é entrar na cabeça do autor. O espaço onde elas estão é na cabeça do autor. E depois, na cabeça do autor, várias Então, já situações agora, se e manifestam. para terminar, Luís, fala um bocadinho do Tim Crouch. Quem é este senhor? Tim Crouch é um dramaturgo conceituado. Inglês? Inglês, exatamente. Aqui é real, ele dá o seu nome à personagem, mas falando aqui da personagem, não do Tim Crouch, que também acho que, pelo menos o sucesso profissional é muito inspirado no próprio Tim Crouch. Portanto, é um famoso dramaturgo, ator, autor, e tem uma dualidade. Acaba por ter um certo sentido de bipolaridade, em que tens o Tim, que é a pessoa humana, o marido, o pai dos seus 2 filhos, e depois tens o autor, que é toda a persona que ele foi criando para lidar com o meio profissional. O seu alter ego, por assim dizer. Já o conhecias? Enquanto autora? Enquanto autor, do Tim Do Crouch. Tim. Já tinha lido uma peça dele e foi isso. E depois foi o autor. Portanto, foi relativamente novo e não conhecia este lado dele. Um lado negro. O lado mais negro, sim. Acho que o autor manifesta muito o lado negro do Tim Crouch, mas muito, muito bem executado. Muito obrigado, Luís Mascarenhas, por aqui teres estado no Germano Campos Entrevista. Obrigado. Convocava agora o Álvaro Aragonês, a quem peço para se posicionar nesta emissão. É outro dos meus convidados no Germano Campos Entrevista. Muito bem-vindo, Álvaro. Obrigado. O que é ser espectador de teatro hoje em dia, sobretudo para uma peça deste género? Eu acho que nós, como atores e artistas, hoje em dia temos uma enorme responsabilidade. Acho que há tanta coisa a acontecer no mundo que para nós, primeiramente, atores, é importante espelharmos aquilo que nos incomoda. E eu, quando criei esta companhia, tinha esse intuito de fazer muito mais... A companhia, a ABZ Play. Sim. Criei especialmente com o intuito de poder falar sobre aquilo que me incomodava, primeiro que tudo. Mas isso não é um bocadinho masoquismo? Não, é uma necessidade de expressão, de dizer aquilo que eu penso sobre Mas o parecia mundo. quase espiaram os pecados. Só falta aquilo que me incomoda. Não há coisas boas. Sim, mas eu acho que já há tanta coisa. É a mesma coisa como na música. E isto surgiu na minha vida tudo um bocadinho ao mesmo tempo. Eu fui para a Inglaterra estudar música e foi aí que pela primeira vez na minha vida, que eu tinha estudado música no conservatório, tinha sido intérprete sempre, e comecei a ser obrigado a compor. De que instrumento? Violino. E sempre toquei em orquestras e de repente fui obrigado a compor, a pôr uma visão. E isso depois transportou-me igualmente para a parte da representação, para pôr uma visão. E acho que há tanto entretenimento até na rádio que é vazio de conteúdo que eu vi-me na necessidade, e o meu álbum musical foi igualmente transcrito na mesma forma, de dizer algo. E esta peça foi pensada sobre isso, da necessidade, com tanta coisa a acontecer no mundo, com uma insensibilidade que cada vez temos maior àquilo que nos rodeia, não só por aquilo tudo que nos chega aos olhos de uma forma completamente sem filtros, mas também como aquilo que nós, como sociedade, com o aparecimento de ecrãs e tudo mais, nos vai pondo mais isolados. E o espectador tem essa responsabilidade também, não só de procurar também peças de teatro que não são só para lavar a cabeça de todo o dia-a-dia, mas também... Quer sejam dramas, quer sejam comédias. Quer sejam comédias, sim, sem preconceito de qualquer tipo de formato, mas também de entrar lá e de tentar mergulhar nesse universo que nós criamos com algum cuidado, porque há uma responsabilidade nossa que também temos de ter, que ninguém sabe. Porque tem que pensar na sensibilidade de cada um. De cada um, que é diferente daquela do parceiro. Exatamente, e no início de cada espetáculo transmitimos uma mensagem áudio com todos os tópicos que são tratados na peça e pomos à disposição do espectador abandonar a sala antes da peça começar, se sentir que pode lesar a sua sensibilidade. Ou seja, mas há uma curiosidade que leva o espectador a aguentar alguns tempo. Quanto tempo é que dura a peça?
Quase 1h30. Quase 1h30. Portanto, as pessoas, algumas saem, meio de representação. Isso não vos incomoda? Nós tivemos um caso que a pessoa saiu foi mais no final. E a resposta, eu até já tinha acabado a peça, estava eu lá fora. E ela disse-me, epá, isto é muito forte, vocês estão a fazer muito bem isto, mesmo... Mas estão a fazer muito mal a mim. Exatamente, mas porque é preciso a pessoa ir com algum... E às vezes isso acaba por relacionar o público com as próprias circunstâncias de vida e autorreflexão. Eu acho que é uma peça constante de autorreflexão. E para nós é uma peça constante de tentar pôr o espectador num sítio de desconforto, mas sempre com respeito. Alguma pessoa se vê retratada em alguma personagem que vocês encarnam? Sim. Independentemente da situação? Sim, porque eu acho que para já todas as personagens são um mundo de congruências e incongruências. Eu acho que isso é humano, acima de tudo. E depois porque... tendencialmente eu acho que o espectador quando chega lá vai ouvir, porque aquilo, apesar de ser um texto que tem espaço para o improviso, é um texto que tem dezenas de páginas em que eu tenho que dizer tudo palavra a palavra, e a minha personagem é até aquela que tem mais interação ao improviso, porque como sou um dos espectadores, acabo por ter de ser parte deles e ter que aproveitar o que bebo de cada pessoa, mas acaba por ser um desafio também complicado para mim, porque estou a decorar o texto, mas há sempre lá espaços em branco em que tem que ser maleável a esse depois encontro que é diferente de espetáculo para espetáculo. E quando tu percebes que o espectador não quer interagir convosco, como é que vocês fazem? Duas coisas. Respeito isso, mas também tento usar isso. Ir até ao limite? Sim. Até para ver até onde é que vocês podem ir? Sim, mas por exemplo, se eu vejo que há um espectador que se sente mesmo desconfortável, que é a parte da personalidade, eu tenho que respeitar esse espectador como ator. Aquilo não pode ser um exercício de terapia para os próprios espectadores, porque acima de tudo nós queremos mesmo que as pessoas vão ver. Não queremos, mas não foi feita, e eu falei disso com o autor, o real Tim Crouch. E a verdade, ele disse-me, esta peça não é feita para as pessoas ficarem até ao fim e gostarem, ou ter um consenso. Mas se não ficarem até ao fim, não sabem o fim da história. Seja ela qual for, porque como dizia o Luís e muito bem, é um final em aberto. Sim. Todas as noites. Sim, mas a experiência, o que cada um bebe daquilo é pessoal. E isso vai ser sempre uma escolha. Com uma vantagem, é que os espectadores não pagam o bilhete, mas não pagam ao terapeuta para resolver os seus próprios problemas. Pois, é que não saem dali também para ir para o terapeuta. Mas eu acho que tudo aquilo que nos faz questionar e tudo aquilo que nos faz pensar sobre o que nos rodeia nunca é negativo. E volto a dizer, nós temos mesmo cuidado com a sensibilidade. Mas é incomodativo. É incomodativo. As pessoas não querem. E acho que cada vez vivemos mais numa sociedade que foge de tudo aquilo que nos faz questionar, e achamos que tudo o que incomoda é negativo. Isso não é verdade. Na vivência humana, as coisas que nos incomodaram no nosso processo... Mas, Álvaro, as pessoas não vão ao teatro para se divertirem, para se esquecerem, para um escapismo durante 1 ou 2 horas. Eu acho que isso é uma opinião muito pessoal, e peço imenso perdão se vou ferir algumas sensibilidades, mas eu acho que existe muito, às vezes erradamente, a ideia de que tudo o que é ficção tem de ser entretenimento. E eu não concordo com isso. Não concordo com isso em televisão, não concordo com isso em teatro. E já tens feito muita televisão também sobre isso. Eu tenho tido a sorte de conseguir fazer todos os formatos. E, por exemplo, aquele que onde eu sinto que existe uma maior abertura à reflexão é o cinema. Porque acho que está mais, e não falo só do português, mas o cinema em geral, especialmente muito europeu, é feito para se poder haver esse espaço para reflexão e intervenção. O teatro também, apesar de não ser tanto. O teatro, se calhar, é um cinema mais minoritário. Sim. E a televisão, infelizmente, muito pouco. E a rádio ainda... E eu falo muito isso, eu falo muito isso em Inglaterra mesmo, lá com eles. É absolutamente espantoso como é que há 40 anos atrás os maiores artistas mainstream de música eram aqueles que mais falavam sobre aquilo que nos rodeava. As grandes bandas que nós conhecemos britânicas, todas tinham um posicionamento social e político e arrastavam multidões com isso. E atualmente todos os grandes artistas fogem de um posicionamento social e político. Porquê? Porque
A indústria musical e a indústria também do audiovisual tende, que não tem nada a ver com arte, é uma indústria que tem a ver só com lucro, tende a priorizar projetos que acolham massas e não acolham opiniões. Massas, e não são propriamente essas, são as outras. O quê? As massas. Sim, sim, mas basicamente... Acolham umas massas e não as outras. O que eu defendo é que enquanto a arte estiver demasiado ligado à indústria comercial, que tem como único ponto de vista o lucro, vai haver menos espaço para coisas que não têm como única finalidade o lucro, mas sim como autorreflexão. Então dá-me um exemplo daqueles que tu conheces, de alguém que mudou o seu comportamento de há 40 anos a esta parte. De há 40 anos que tu ainda não tens. Quantos anos é que tu tens? Tenho 30. Tens 30 anos. Portanto, mas conheces, obviamente tiveste que estudar e escavar bastante a parte histórica, sobretudo da Grã-Bretanha. Alguém que tenha mudado de opinião. Relativamente àquilo que acontecia há 40 anos, que refletia sobre determinados assuntos e que hoje quer fugir como o diabo da cruz. É assim, eu não sei se é a questão de mudar de opinião. Eu acho que é a questão de omitir a opinião. Porque não é a mesma coisa? Eu acho que não. Porque eu acho que uma coisa é nós termos precisarmos de falar disso e acharmos útil usar um meio artístico, que é um meio que alcança tantas pessoas, se calhar o maior a seguir ao político, ou igualmente maior como o político, para dizer algo importante, e de repente há uma consciência de que as editoras, as produtoras não me ajudarão a fazer a minha carreira com base com um salário regular se eu falar de algo. Hoje em dia há artistas que são cancelados por dizerem nas redes sociais uma opinião política ou social. Portanto, é inevitável que há um questionamento diário, nós artistas, de aquilo que podemos dizer ou não, quando exatamente a definição do artista é ter uma voz. E hoje em dia eu creio que toda a sociedade e toda a indústria que circula a arte impede que os artistas tenham vozes, e foi nesse sentido que eu criei a companhia, e todos os espetáculos até agora, este é o segundo, foram com um posicionamento social ou político, e esta peça em fundamental foi de forma a refletir tudo aquilo que nos torna insensíveis. E eu moro em Londres e sei, ainda a insensibilidade é maior, quanto mais estamos expostos à miséria, mais insensíveis ficamos. Porque estamos muito mais com sem-abrigos, contactamos muito mais com outras realidades. E o propósito dessa peça foi esta: é refletirmos que a sociedade nos estamos a tornar cada vez mais insensíveis, com menos empatia pelo outro, e falamos de coisas totalmente de forma banal, que não são nada banais. E é engraçado que estás a dizer isso, que a tua companhia, a ABC Play, foi constituída, criada com um determinado propósito, coisa que acontecia exatamente 50 anos depois do 25 de Abril. Foram fundadas e criadas muitas companhias de diversos géneros. Sim. Para terem voz. Sim. E depois essas próprias companhias desapareceram ao longo do tempo e paulatinamente. E agora parece que através de ti e desta ABC Play voltaram a ter esse desidrato, se quiseres. Porque a questão é como é que é possível, com o mundo em que estamos atualmente, e basta ligar as notícias para ver o mundo em que estamos, que não é melhor do que estava há 10 anos ou 20 anos atrás, que não haja nada para falar, que não haja nada para questionar. Como é que é possível nós todos os dias, há 2 anos, vermos pessoas desmembradas? Ainda agora estivemos aos Olímpicos e vi uma rapariga de 13 anos ucraniana que não tinha pernas porque estava no sítio errado à hora errada. Isto já é normal para nós. E isto torna-nos insensíveis. Passa a ser banal. Banal. E normal no sentido estatístico. No sentido em que, em termos de probabilidade, isto já é alto e, portanto, nós desligamos. Eu acho que como sociedade temos Álvaro, antes de falarmos só, e para terminar, da ABC Play, da forma como ela foi constituída, gostava que me falasses do teu encontro com o autor. Com a peça? Sim. Ou com a personagem? Não, com ele, que tu falaste com ele. Sim, por e-mail, apesar de estarmos os dois por em e-mail. Inglaterra, foi por e-mail. Quais eram as tuas curiosidades? O que é que tu querias saber dele e da peça? Primeiro, eu quis perceber qual era o intuito dele ao fazer a peça, porque eu queria respeitar isso, acima de tudo. E ele também disse-me logo que é uma peça especial, que tem de ser tratada de forma especial, e nós também, eu tentei sempre tranquilizar. Falámos um bocadinho de como é que, porque a peça não tem cenário. E, portanto, essa seria como é que nós vamos pôr em palco isto, de forma a que funcione a ideia que o próprio autor Tim tinha na cabeça, mas de forma a nós podermos também essa liberdade. É uma grande liberdade que isso nos permite, ter um palco só parede e chão, onde podemos fazer aquilo que queremos. Dá para tudo.
Sim, dá para tudo. E eu acho que isso é que é a magia de um palco, sempre. E depois também porque, pronto, a peça tem algumas coisas que não são óbvias e tentei um bocadinho falar com ele sobre os sentidos de determinadas coisas, de forma a ter a certeza que não deturpava nem passava por cima de algum significado que ele queria dar. E naturalmente a resposta dele foi: ok, avancem. Ele conhecia o público português, sabia... Ele já cá esteve, até porque ele já houve uma peça no Teatro do Bairro Alto que foi feita com ele há 2 anos e na altura ele também esteve cá, não nos encontramos. Dentro deste género ou totalmente diferente? O repertório dele tem sempre também uma componente? Uma componente exatamente interventiva e reflexiva e não é... portanto, só entretenimento barato, entre aspas, desculpem a expressão, e pronto, e é algo que ele, pronto, mas ele logo no início ficou à vontade relativamente ao caminho que nós iríamos fazer, e eu também fui-lhe sempre dando feedbacks. Impôs alguma condição? Condição mesmo assim não. Tentámos só alinhar, foi só isso. E em princípio ele chegou a ver a primeira versão, digamos assim, o ano passado? Não, ele não conseguiu vir cá. E não sei se este ano também vai conseguir ver. Era interessante ele ver o resultado, sim, mesmo em português, e depois dar a sua opinião. Sim. Já agora, a ABZ o que é? Ou ABZ, não sei o que é. Não, ABZ Play, eu basicamente... O que é que isso quer dizer, ABZ? Sim, basicamente foi pensado com o intuito do que aquilo que eu quero que seja a ABZ Play. A ABZ é basicamente... eu não queria associar a companhia a um género. A maior parte das companhias estão associadas a um género, eu não queria. Ou comédia, ou musical. Ou uma coisa mais também de teatro, ou uma coisa mais de autor, ou uma coisa mais comercial, eu não queria definir. E portanto achei que a ABZ definia aquilo um bocadinho que é de início ao fim. Que abrange tudo. E o Play porque... Daí o A e o Z. O quê? Daí o A e o Z. Exatamente. Estava tudo. O abecedário todo. todo. E depois o Play, porque eu não pretendo fazer só com isto uma estrutura só de teatro. Também até porque esta ideia surgiu quando eu estava em Liverpool numa residência, portanto, onde morava, portanto eu estava na universidade, tínhamos um campus artístico e portanto eu estava rodeado de pessoas que queriam fazer cinema, teatro e tudo mais, e esta companhia foi pensada exatamente para também fazer de uma forma mais à frente cinema, e que seja um intercâmbio também de pessoas portuguesas e não só, portanto de autores, encenadores, realizadores, onde as pessoas possam todas um intercâmbio de experiências e trabalhem todas umas com as outras, totalmente aberto, não uma coisa fechada, porque eu não gosto disso em Portugal, é uma coisa que eu encontro menos lá fora, estas estruturas fechadas, onde não há castings, eu não percebo isso, e portanto quis que fosse uma coisa, o play de peça, mas também play de audiovisual, e que fosse uma coisa que se pudesse editar em qualquer língua, e foi aí que surgiu o nome. Esta peça tem música? Tem banda sonora. É tua? Não. Porquê? Não, porque... Tu és músico e compositor. Sim, não, porque eu aqui achei que eu deveria me focar-me como ator. O álbum, apesar de ter formação clássica, pronto, não surgiu essa minha vontade de pegar nisto, desse propósito, porque achei que pronto, também a peça não é sobre mim. Também nenhum showcase meu. Mas de uma próxima vez poderá acontecer. Sim, poderá acontecer, mas por acaso, pronto, fiquei contente com a minha personagem, que já me deu muito trabalho. Com certeza. Álvaro Aragonês, muito obrigado por aqui teres estado. Recordo um dos atores deste O Autor, cujo encenador é o Sérgio Guerreiro. Muito bem-vindo, Sérgio. Olá. É uma peça totalmente diferente, seguramente das demais. O público está mesmo preparado para ser surpreendido para uma experiência imersiva deste género? Resposta rápida, não. Não está. Isso é bom ou é mau? É ótimo. É ótimo. O público ficou confrontado com uma situação que não está de modo nenhum à espera, de modo nenhum preparado e obrigado a entrar dentro da peça de uma forma perfeitamente saudável e simpática, principalmente pelo Álvaro, que é o bandido da festa, passa a expressão, que é quem confronta o público. O Álvaro é uma pessoa, quando eu falo no Álvaro, falarei no Luís, no Arthur e na Inês, porque a peça é mesmo isso. A peça trabalha de forma que os autores tenham exatamente o nome que
que utilizam no dia-a-dia, porque são pessoas normais e por isso é que estão misturados com o público. Mas ouvi dizer que as personagens é que não são normais. As personagens são de toda normais, no bom sentido. São personagens que são muito fortes, onde têm uma personalidade muito própria e vivem e convivem com essas personagens. Eles vivem isso mesmo. Ainda há bocadinho estava a ouvir perguntar se eles levavam as personagens para casa. Levam as personagens para casa, provavelmente deixam à porta de casa, mas são personagens que vão com eles durante muito tempo. É interessante ver a construção de personagem ao longo da peça, porque vai sempre modificando. Tem uma mutação muito grande em que o thriller fica agarrado a eles de uma forma muito... Geralmente é o dealer, não é o thriller. O dealer, não mais o thriller. O thriller em que a peça assenta. A peça é interessantíssima, porque se fosse no cinema provavelmente teria uma bolinha vermelha. E estaria conotada com uma peça eventualmente chocante, sem dúvida absolutamente nenhuma, porque a peça choca, na sua essência a peça choca o público e obriga o público a pensar. Há situações interessantíssimas depois de falarmos com o público, depois da peça terminar e falarmos com o público, há pessoas que sentem que deviam ter uma intervenção muito maior. E porquê é que não falaram comigo? Vergonha. Provavelmente. Outras ficam chocadas porque são confrontadas exatamente pelos os atores. E há bocadinho falava-se... Mas de que forma, desculpa, de que forma é que elas são confrontadas? Com perguntas? Com perguntas, sim, são com perguntas. O Álvaro, eu falo do Álvaro porque o Álvaro é a pessoa que tem uma intervenção muito grande com o público. Logo, quase desde o início. Isso sem divulgar muita coisa, ele confronta muito o público. E como ele dizia, não confrontam no limite, mas de alguma forma, leva até algum limite as pessoas. E isso é bastante divertido. E como é que se insere uma peça que aparentemente vive mais do improviso do que de uma coisa constituída e que solidamente terá que ser seguida à risca? Conhecendo muito bem os meus meninos enormes, como eu lhes chamo, porque eles são, na realidade, uns grandes atores e uma grande atriz, e constrói essa peça exatamente sobre isso. Mas isto é que é um drama à la carte? Não será um drama à la carte, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas deixamos que o ator tenha a liberdade para chegar junto que é isso que ele quer. O ator, eu acho que deve ser uma experiência limite, é uma experiência fantástica, porque tem que seguir, obviamente, aquilo que o autor escreveu. Sem dúvida absolutamente, ele tem que seguir o guião, mas tem a liberdade, porque eu penso que isso é extremamente importante, e daí a forma diferente de encenar esta peça, de dar-lhes a liberdade de eles entrarem em confronto, passa a expressão, com o público, e daí conseguirem engrandecer de uma forma muito, muito importante a peça e o seu trabalho enquanto atores. O que é interessante foi o início desta peça e a forma como as coisas aconteceram. Eles já falaram um pouco sobre isso. Eles começaram a trabalhar em maio, março, Sem Amor Numa Traiçoa, sobre a peça. Deste ano ou o ano passado? O ano passado. O ano passado. E a dada altura acharam que deviam ter alguém, como o Luís dizia, que funcionasse como fio condutor, não só entre os atores, mas também... Ou seja, que pôr ordem na casa. Passa a expressão, sim, provavelmente seria. Eu estou a fazer uma viagem para o Porto para fazer um trabalho e recebo uma chamada do Luís que me diz que eu tenho aqui uma peça interessantíssima que eu gostava que tu lesses e pensasses eventualmente em encenar esta peça. Ele sabe que eu não... Desculpem a expressão, mas é verdade, eu não regulo muito bem da cabeça e gosto de coisas assim, fora do contexto. E a coisa foi simples, ele manda-me lá o guião, que eu li o guião durante a viagem, e quando cheguei ao final da viagem disse, estou interessadíssimo nisto, porque é exatamente isto que eu quero. Eu já tinha trabalhado com o Luís anteriormente numa outra peça que também tem as coisas também fogem um pouco àquilo que está... Os cânones. Sim, chamemos-lhe isso. E esta peça foi exatamente isso. Ajudá-los a criar uma personagem, as suas personagens, ajudá-los a fazer com que as coisas funcionassem, foi das coisas mais importantes que eu fiz ultimamente. Como é que se coloca, como é que o encenador consegue colocar um ator ainda em pleno, antes de entrar na peça, dentro da personagem? Como é que se dá o salto? E sou eles que dão o salto, não sou eu. Eu digo-lhes sim qual é a minha visão da peça.
qual é a minha visão daquilo que li do guião e a forma como eu quero construir aquela peça. Mas digo-lhes sempre que os artistas são eles que vão criar a sua própria personagem, são eles que vão agarrar em todas as ideias que eu lhes passei, todos os conceitos que lhes passei, para que, com o seu conhecimento técnico, possam criar o seu personagem. E para mim é muito fácil, porque como também sou ator, as coisas há aqui umas sinergias que se conseguem passar de uma forma muito clara entre nós. Não há o medo ou a probabilidade de se passar o limite para o overacting, ou seja, para exagerar um bocadinho naquele confronto com o público, que é a parte mais picante da peça? Não, isso não acontece. Eles têm uma noção muito perfeita daquilo que é o limite. O limite para eles é não chegar. Ainda há bocadinho falávamos nisso. O público não pode sair dali esmagado. Sim, e chegar cá fora e dizer, não vou ver aquilo porque aquilo é uma... Desculpa a expressão, mas aquilo é uma treta. Não. E depois correr mal e do boca a boca dizer, vocês sem dúvida, evitem. Sem dúvida, porque essa informação passa muito mais rapidamente do que dizer que a peça é muito boa e vale a pena ir ver a peça. No entanto, os resultados que nós temos tido em relação... São parentes, mas é suficientemente boa para ser reposta. Portanto, teve êxito o ano passado e a resposta em 2024. Sem dúvida, absolutamente. Isso é um bom caminho. E deixar algo no ar. E se calhar continuar, não sabemos. Mas é uma peça que tem um trabalho muito grande, porque é uma peça que tem um trabalho muito grande em termos de atores e de construção de toda a peça, que nos faz transportar um pouco mais longe. Uma imagem mais alargada em termos futuros, podemos ir mais longe. Desculpa, repete-me a outra pergunta. Era para ver até que ponto é que há os limites da interação com o público, a ponto deles dizerem, sim senhor, olha, venham ver que vocês até vão gostar. É sempre interessante, porque quando se confronta ao público e o público reage de uma forma, passa a expressão, negativa, vai-se utilizar exatamente essa reação para se confrontar o que está imediatamente ao lado. E ele fica com a nítida sensação que eu podia ter respondido. Não respondeu porque se envergonhou, porque se sentiu chocado. E depois tem pena. É esse choque que é importante. Esse choque é que é importante, ele sentir isso, porque o vai fazer pensar. E esta peça é uma peça que é feita exatamente no sentido de obrigar o público a pensar naquilo que recebeu durante aquela hora e meia que nós estivemos ali em conjunto com ele. E de facto é uma festa de teatro, que no fundo é uma peça de teatro. É uma festa tremenda de teatro, sem dúvida absolutamente nenhuma. Não só para o público, que acaba por se achar que foi ver algo diferente, não foi ver aquela revista, não foi ver aquela peça do Bernardo Santareno, foi ver uma peça que o obrigou a sair dali e ficar bolas. Isto foi forte, mas foi muito bom. Há pessoas eventualmente que foram ver a peça duas vezes? Houve pessoas que foram ver a peça duas vezes. E espero que vão ver outra vez. Mas e depois elas foram confrontadas novamente? Ou, quer dizer, nem todo o público... Tornou-se mais... Nem todo o público é objeto da curiosidade, não é? Eu dizia ainda há pouco, desculpa interromper, tu dizia ainda há pouco que a peça está em constante mutação. O que acontece hoje, no dia 5 às 21 horas, no outro dia, as coisas irão ser quase que diferentes. Não são diferentes, mas serão quase que diferentes. Porque nós estamos constantemente a alterar em pequenas coisas a peça. A peça que acaba por acontecer. Ou seja, o confronto com o público é exatamente isso. É adaptada diariamente. É adaptada diariamente, porque o confronto com o público é exatamente isso. Tem que se adaptar. A peça tem que ser adaptada ao público que nós temos e ao público com que nós trabalhamos. Sérgio, ouvi dizer também que és um guerreiro da rádio e da poesia. Sim. Rádio, meu colega, o que é que fazes? Fiz há uns tempos. Já não estás a fazer? Não. Quem faz rádio uma vez na vida é uma paixão, não é? É uma paixão. É adorável fazer rádio. É fantástico fazer rádio. O contacto com o público é muito interessante. E na altura, a rubrica de rádio que tinha era exatamente isso, era contactar com colegas e falarmos sobre o trabalho que os colegas estavam a fazer. Uma tertúlia. Ao fim e ao cabo, uma tertúlia. Uma tertúlia acaba por trespassar também para a poesia. Eu adoro tertúlias de poesia. Tenho 2 livros de poesia que são aquilo que me deixa mais encantado. Não era esta a minha área, mas as letras deram cabo de mim. Puxaram-me para este campo e é aqui uma coisa puxa a outra, não é? É sem dúvida absolutamente nenhuma. E então, ouçamos uma poesia
da autoria de Sérgio Guerreiro. Terei que ler porque a cabeça tão ocupada, não tinha preparado nada disso. Olha que Mas claro que não. Mas querias-me aqui cada imbróglio. Não, agora sou eu a interagir com o autor e com o autor, com o encenador. Eu acho que sim. Estás a ver? Agora põe-te na pele do espectador a ser envolvido instantaneamente por uma sensação de desconforto. Sem dúvida absolutamente, mas sabes que é muito mais fácil estar desse lado do que deste. Claro, A gente obviamente. nunca sabe o que é que nos vão perguntar, como agora. Loucura. Matas-me com a tua luxúria, derramas-me de sedução. Um simples copo de vinho faz bater loucamente o coração. O desejo é posto à prova. O vinho molha os sentidos, levando-nos ao limpo, numa doce falta de juízo. Navegamos com destreza de iminente explosão, de fluidos emergentes e de uma doce condição. Um copo de vinho e obrigado, e 2 dedos de conversa, será? É exatamente. Este foi o meu primeiro livro, é Um Copo de Vinho e 2 Dedos de Conversa. O título acontece de uma forma extremamente interessante. A Rábida tem uma situação engraçada. O sol põe-se na serra. E eu, como sou um amante de motas, eu e a mulher somos amantes de motas, resolvemos ir fazer um passeio pela Rábida. Ao final da tarde sentámos e dizemos à minha mulher: vamos ver o pôr do sol. Isto vai ser difícil, porque estamos de costas para a serra, portanto não vamos ver pôr do sol absolutamente nenhum. Não, mas vamos até ali, vamos beber um copo, vamos conversar. E estivemos a conversar sobre as nossas filhas, sobre a nossa vida, sobre os 40 anos da nossa vida. E eu, a determinada altura, disse: olha, descobriu aqui uma coisa interessantíssima, um nome perfeito para o livro: Um Copo de Vinho e 2 Dedos de Conversa. E assim ficou: Um Copo de Vinho e 2 Dedos de Conversa. O título do primeiro livro, que dá origem a uma série de poemas relacionados com o copo de vinho e 2 dedos de conversa e com as conversas subsequentes que vêm ao longo daquela longa tarde que nós tivemos, já depois do sol se pôr, que fizemos a viagem à noite, o que também é interessantíssimo, fazer uma viagem à noite de bota na Rábida. O segundo livro, provavelmente ias perguntar isso. Se achas que sim, por favor. Muito bem. O segundo livro é O Caos. O Caos é um livro que está, de alguma forma, eu não diria, seria uma presunção minha, mas de alguma forma ligada a esta peça de teatro. É algo caótico que, na realidade, se transforma de uma forma muito simples num amor total. O que acontece pelo mundo fora, este caos que acontece pelo mundo fora, com as guerras, com e que é retratado neste O Autor, recordo, sem dúvida, entre 5 e 15 de setembro, na Boutique da Cultura, em Lisboa. Muito obrigado, Sérgio Guerreiro. Não foram 2, nem foram 4, mas foram 6 dedos de conversa. Muito obrigado. A 3, juntamente com o Luís Santos Mascarenhas e com o Álvaro Aragonês. Agradeço muito vocês terem vindo aqui ao programa, terem, digamos que, despido um bocadinho da vossa alma para falar deste autor, e que outros autores, e se fosse português melhor ainda, que sejam em breves aqui no ABZ Play ou noutras companhias, que estamos aqui para abraçar esses projetos e para vos acarinhar da melhor forma possível. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado, bom dia. Aqui estou eu, o dramaturgo premiado, sepultado na cava de um edifício nos arredores de uma cidade. Aquilo que toda a gente perguntava primeiro era: de que é feito o A sangue? esperança é o que nos traz de volta, não é? Eu tenho cara de monstro? Fui um abrigo Tenho. para mulheres vítimas de violência doméstica. Eu achei Ela que chamava-se você estava Jéssica. fantástico. Você olhos é dela. lindo. Muito obrigado. É uma peça Eu mesmo devia ter incrível. falado com alguém enquanto a peça estava em cena. Eu fiquei mesmo cá. Pisar a fotografia da querida paisagem, aqueles olhos mortos erguidos para nós. Eu mesmo a fazer mais que com vontade de chorar. Sou da guerra. Não tenho razão? Olhem à vossa volta e digam-me se este mundo não está repleto de horrores. Conseguem ver bem? O autor de Tim Crouch, a partir de 5 de setembro na Boutique da Cultura em Carnide. Bilhetes à venda na bol.pt e locais habituais.